Vô, muito obrigado por ter aceito o convite para ser o entrevistado inicial do nosso podcast. Eu fico muito honrado, muito grato com o teu aceite e, afinal, para mim você é uma referência familiar, uma referência como profissional, como advogado, como homem, uma inspiração para minha carreira. E eu gostaria muito de poder compartilhar isso também com o nosso público que está ouvindo e que a gente possa ter uma troca de ideias que vai agregar também a muitas pessoas que possam ter a oportunidade de aprender com você, assim como eu aprendo diariamente. Bom, eu agradeço, meu querido Beto, por ter me procurado para iniciar mais uma etapa do escritório que você comanda, e com muita sabedoria e com muita simpatia e alegria. Muito obrigado, vô. Eu me inspiro muito na sua maneira de viver, acima de tudo, porque você é uma pessoa alegre. Como todos nós, possui uma série de dificuldades e desafios a serem vencidos, mas você sempre foca e prioriza enxergar o lado bonito da vida. E eu vejo que você faz isso na sua profissão e também no convívio familiar, e você é um exemplo nesse sentido para mim. Então, vai ser um papo divertido, como sempre é os nossos papos aqui na sua casa, tá bom? Tá ótimo. Você comanda e eu vou tentando responder e corresponder aos seus elogios tão generosos. Obrigado, vô. Então vamos lá. Provavelmente vai ser um filme sem corte, como a maioria das gravações que o vô faz. E eu gostaria de perguntar, vô, inicialmente, vai ser uma conversa onde eu vou falar de passado, de presente e de futuro, buscando trazer lições daquilo que foi positivo para você, daquilo que você, enfim, acredita que poderia ter feito de forma diferente, para passar essas lições para o público das novas gerações. Então, falando inicialmente de passado, de raízes, eu penso que seja importante começar pela família, pela sua origem, e compartilhar, né, um pouco conosco de como foi o período inicial da sua vida, a sua formação familiar, os seus valores, o seu caráter, a sua formação acadêmica na primeira fase da sua vida no Rio de Janeiro. Olha, eu nasci no Rio de Janeiro e há uma explicação para isso. Em 1930, houve uma revolução que veio colocar Getúlio Vargas no poder. Nessa ocasião, o meu pai, Irineu, tinha sido eleito prefeito de Itajaí e o meu tio, Vitor Conde, era o ministro do que hoje nós chamamos de transporte, de viação e obras públicas. E como todo processo de mudança forte traz problemas, o meu pai resolveu mudar a família para o Rio de Janeiro. Daí porque nasci no Rio. E fui criado lá e vinha sempre, todo ano, para as férias de Santa Catarina. Então nós vínhamos em dezembro, ficávamos janeiro, fevereiro. Foi aí que conheci o meu estado, que eu me considero catarinense. E vim aqui morar em Florianópolis em 1952, quando meu pai era governador. Fiquei no Colégio Catarinense 52 e 53, retornei ao Rio de Janeiro, completei o curso clássico nos Colégios Santo Inácio, fiz vestibular, entrei na PUC em Direito, me formei em 1960. Aí eu tinha que fazer uma escolha de onde eu ia trabalhar. E eu não quis ir para Itajaí, que era a nossa terra, para não me envolver em política. E fui
abri um escritório com meu amigo Rudi Bauer em Blumenau. Eu tinha já uma experiência inicial, porque desde o terceiro ano de faculdade eu trabalhei no setor jurídico do Banco Indústria e Comércio de Santa Catarina. E vim como advogado para toda a região do Vale do Itajaí. Depois foi aumentando a clientela e o nosso escritório foi tendo sucesso, correu tudo bem. Eu tive uma interrupção em 67, porque foram extintos os partidos políticos e aqui predominava o PSD e a UDN. E os líderes dos dois partidos, no caso da UDN era meu pai, para manter a política com os catarinenses, resolveram se unir num momento histórico. E aí o meu pai, que era senador, abriu mão da sua candidatura para o ex-governador Celso Ramos. E estava vaga o cargo de vice-governador. E numa viagem de volta de Florianópolis para Itajaí, ele me colocou que ia me indicar. E eu disse que não cabia isso. E o cargo, ele podia escolher o Paulo, meu irmão, ou um dos deputados da antiga UDN. Ele disse, não, o Paulo, precisamos dele no Banco do Brasil, está indo muito bem. E você pode perfeitamente ocupar o cargo. E eu expliquei que não. Aí veio o advogado, porque a idade mínima era de 35 anos, e eu tinha 20 e poucos. E ele insistiu, não, nós vamos mudar isso na Constituição, e eu acabei me afastando durante 3 anos da advocacia. Depois voltei a advogar em Blumenau e participava politicamente da localidade, da cidade. Mas depois eu fui chamado para enfrentar uma nova tarefa, que era ser presidente da Arena aqui em Santa Catarina, face à renúncia do meu querido amigo Renato Ramos da Silva. E aí eu participei intensamente da escolha do meu primo Antônio Carlos Colder para governador. E 4 anos depois, fui eu escolhido. Era um desafio, eu procurei enfrentar. No período em que eu fui vice-governador, eu conheci o estado todo. Eu viajava todas as semanas, conhecia os líderes. Então, a minha indicação teve um apoio quase total do partido na ocasião. E aí me tornei governador. E aí começou a grande tarefa de poder realizar aquilo que Santa Catarina esperava. A primeira coisa que eu fiz foi novamente visitar o estado, e em cada lugar que eu ia, eu reunia todos os professores, que eu considero que a educação é o maior problema do Brasil. E procurei resolver como qualificar o professor. Nós tínhamos 8.000 professores fora da sala de aula. E isso era uma coisa que não me agradava. Fora da sala de aula? Fora da sala. Ou serviço em outros lugares, ou licença médica. Entendi. Por causa de quê? Por causa do salário.
Então, no meu primeiro dia de governo, eu criei uma gratificação pós-giz para quem estivesse na sala de aula prestando esse serviço educacional. Dos 8.000, 6.000 voltaram com a gratificação que foi dada. A minha preocupação com a educação sempre foi muito grande e até acabei sendo ministro da Educação. No governo, eu sofri muitos desafios, mas o maior foi uma pandemia de poliomielite. E isso estava me preocupando. Toda hora havia uma notícia de que tinha mais um sendo atingido da doença. E nós tínhamos tudo aqui no estado, tínhamos vacinas. E eu chamei o secretário da Saúde, o doutor Colautti, e disse, mas o que está acontecendo? Ele disse, olha, não adianta, as pessoas não vão tomar a vacina, não é obrigatória, e o caso está muito complicado. Eu aí usei o meu maior patrimônio, que são as amizades, e telefonei para o Oscar Bloch, que era diretor da Manchete, que eu tinha visto uma visita do Dr. Seibin ao Rio de Janeiro. E perguntei a ele, você consegue para mim o Dr. Seibin em Santa Catarina? Ele disse, está aqui no Brasil, você arruma um avião? Eu disse, amanhã. E aí chegou esse mestre da ciência e, depois de ouvir todos os integrantes da secretaria, evidentemente todos de nível superior, ele disse, olha, peço desculpas, mas o trabalho está sendo inútil. Nós temos que fazer uma vacinação de todas as crianças de 0 a 5 anos no mesmo dia. É uma batalha, é uma guerra. Eu virei para o Dr. Seibin e disse, o senhor comanda essa batalha? Ele disse, se o senhor me der as condições, eu disse, dou. Aí marcamos a data e o Dr. Seibin veio aqui e pôde fazer com que a vacinação fosse em massa, quase 100%. E nós mobilizamos a Secretaria da Saúde, a Secretaria de Educação, a Polícia Rodoviária, a Polícia Militar, a Polícia Civil, e o resultado, Santa Catarina foi o primeiro estado reconhecido pela Organização Mundial de Saúde, livre da paralisia infantil, a poliomielite. Incrível. Esse é um legado incrível. E já trazendo um pouco desse contexto, né? O vô trouxe o maior desafio que ele encarou na gestão pública, que foi esse desafio da poliomielite. Foi muito parecido, né, também com o desafio que a gente viveu, é claro, muito diferente no sentido de amplitude, mas também um desafio de saúde pública parecido com o que a gente viveu. E você comentou também que o desafio lá atrás, né, e os ciclos se repetem, era o desafio da educação. Você considera hoje esse o principal desafio do Brasil? Eu considero o fator social mais grave, porque as possibilidades de quem está na educação pública são sempre menores em relação a quem está na privada. Então, a grande preocupação é melhorar o ensino fundamental e o médio. O universitário é complementação. E isso é a questão da pirâmide. E todo esse problema social nasce exatamente da educação. Porque as pessoas que não podem ter um ensino melhor
ficam sempre para trás. Tempos atrás existia também esse problema e hoje, e o vô comentou, né, o senhor comentou de como você, aquele tempo, conseguiu ajustar, que era trazendo o conhecimento para a sala de aula, era onde ele se tornava acessível. Já entrando um pouco do presente para o futuro, hoje o conteúdo, assim como esse conteúdo que estamos gravando, ele está disponível de uma forma mais acessível para as pessoas. A dificuldade talvez seja organizar isso e replicar um conteúdo que seja de qualidade e, evidentemente, confiável, né? Como que você acredita que nós, como sociedade, podemos encarar esse desafio dessa forma, né? Bom, eu acho que o Paraná foi o primeiro a encontrar uma solução digital, que hoje está em São Paulo também. Os professores fazem a mesma aula em qualquer lugar do Paraná, porque o governador Ratinho fez com que uma reunião dos mais qualificados fizessem as aulas, e essas aulas passassem para os professores e eles dão a aula igual em qualquer lugar, de qualidade, através do celular. É outra época, a época digital. Perfeito. Trazendo também um pouco da sua experiência profissional, além de governador, você foi senador, foi também ministro da Educação, né? Secretaria-Geral da Presidência da República, e o vô ocupou um cargo muito interessante a nível geopolítico. Foi o cargo de embaixador do Brasil em Lisboa, na ocasião do governo Fernando Henrique. Hoje nós nos encontramos em um cenário geopolítico que está mudando, onde os atores globais estão tendo uma tendência menos à diplomacia, vamos dizer assim, e a outros tipos de relações, uma relação já de força, uma relação de força econômica, bélica. E como que você, na condição de embaixador, pensa que o Brasil deve reagir a esse tipo de desafio geopolítico de uma forma que a gente possa utilizar o que temos de melhor para seguirmos avançando? Olha, na realidade, as coisas mudaram muito. Nós tínhamos a globalização, mas a ida pela segunda vez ao governo do presidente Trump dos Estados Unidos quebrou a globalização. E isso é muito ruim para o Brasil, inclusive, que recebeu esse tarifaço. A resposta não tem que ser valentia. É claro, temos a nossa soberania, mas temos que negociar. Só com a ala diplomática é que podemos alcançar uma negociação, porque aqueles que foram mais prejudicados vão acabar tendo que desempregar milhares de pessoas. O caminho que o atual governo está fazendo de enfrentamento aos Estados Unidos é um caminho completamente errado. A negociação é o caminho para a gente minorar essas perdas que, inevitavelmente, chegaram ao Brasil. Falando também de presente, nós temos no Brasil um desafio econômico e temos também, é claro, um desafio político que, indo além da política partidária, me parece que é um desafio bastante estrutural da nossa democracia. Como que você enxerga que o Brasil deve seguir, né, num sentido suprapartidário, para que a gente tenha uma democracia sólida e também um sentido econômico, político e democrático, né, dentro do possível, a gente espera que sim, para o desenvolvimento social e econômico? Quais são as medidas que o Congresso deveria priorizar, né, os agentes públicos deveriam priorizar? Olha, em primeiro lugar, eu devo dizer que nós vivemos uma desarrumação completa entre os poderes.
E esse desarranjo é altamente prejudicial ao país. É o autoritarismo, o ativismo do Congresso, do Judiciário, as emendas com valores absurdos do Congresso e um presidente que não pensa em cortar gastos. Então, eu acho que nós precisamos de uma mudança geracional. O Brasil precisa de alguém jovem, inteligente, preparado, que possa rearrumar essa independência e harmonia dos poderes, que possa fazer um Estado menos pesado, que possa finalmente atender os requisitos da população, especialmente dos menos favorecidos, de maneira certa e adequada. Trazendo um pouco agora para esse cenário atual, onde nós vamos ter, evidentemente, uma eleição a nível nacional no ano que vem, e nós estávamos conversando sobre isso. Hoje, o empreendedor no Brasil, ele talvez seja a maioria da população ativa economicamente, né? Deixamos de ser um país necessariamente onde temos apenas o ciclo anterior, que era um ciclo de grandes indústrias ou grandes empregadores com empregados, e temos o Brasil utilizando o seu poder criativo, a sua vontade de fazer acontecer, e vemos que existe uma mudança também nesse cenário de produção. O brasileiro se vira da forma como ele pode para poder gerar renda, gerar emprego e gerar valor para o país. Você acredita que o que isso altera no cenário econômico e político, e como que no cenário político que o senhor acompanha mais de perto, como que está sendo preparada essa alteração de conduta dos governantes para esse novo tipo de eleitor, esse novo tipo de brasileiro que está se encontrando agora? Eu acho que nós temos que desenvolver o empreendedorismo, que é uma mudança que está ocorrendo no Brasil, é uma mudança salutar. Agora, nós precisamos de um governo que responda a esses desafios, ajude essa vocação do brasileiro, e não que fique com discussões inúteis, como está acontecendo agora. A minha expectativa é que possa haver uma mudança geracional com alguém que tenha preparo, honestidade, que é obrigação, e tenha experiência administrativa. Se isso ocorrer, poderá haver novamente essa harmonia entre poderes e poderão ser feitas reparos, como a reforma administrativa, uma nova reforma da Previdência, corte de gastos inúteis no governo. É isso que nós precisamos. E por último, essa é uma pergunta que eu faço diretamente para você, meu avô, né? Também advogado, que também foi empreendedor e que hoje, né, é uma referência para mim. Nós carregamos os seus sobrenomes, carregamos também a sua história e respeitamos muito o legado que você, os seus tios, o meu tio, o seu irmão, né, todos como advogados, inclusive a minha avó Déa também tem uma formação jurídica, evidentemente. E o que você considera que sejam as qualidades de um bom advogado, uma boa advogada? Bom, eu acho que primeiro tem que ter uma boa formação na faculdade e já desde o primeiro ano começar a trabalhar no setor jurídico. Mas o que me preocupa é hoje o poder judiciário, porque ele está extrapolando um ativismo inegável, um autoritarismo e, infelizmente, também no judiciário já a moral já não é a mesma. Já
existem desvios éticos que são presentes no nosso judiciário. Nós temos que conseguir corrigir isso, porque é importante a segurança jurídica. É isso que o Brasil precisa. Daí porque nós precisamos ter essa harmonia entre os poderes para tirar vantagem para aqueles que realmente fazem a justiça, para aqueles que trabalham, para aqueles que honram o Brasil. Se você puder deixar uma mensagem não somente aos advogados, mas aos jovens que estão iniciando a carreira, que estão buscando prosperar. Não é fácil empreender no Brasil, não é fácil advogar no Brasil, não é fácil seguir uma carreira em lugar nenhum, tem que batalhar muito, mas aqui a gente encara alguns desafios adicionais. O que você fala para o brasileiro, para a brasileira que quer iniciar sua carreira agora e quer buscar um sucesso profissional no longo prazo? Primeiro, se preparar e preparar muito bem. Segundo, ter objetivos claros para superar os obstáculos que são permanentes na vida da gente. Terceiro, trabalhar e trabalhar muito. Eu trabalho desde os 18 anos, vou fazer 68. 88. 88, Mas eu procurei diminuir um pouco para você poder ficar mais tranquilo. Beleza. Mas o preparo é fundamental. Hoje, se puder fazer um mestrado em qualquer carreira, um doutorado, sempre é bom. E isso é que eu posso dizer. Hoje as oportunidades são muitas e todos devem aproveitá-las e não ter medo dos desafios nem dos obstáculos. É vencer na vida. Não é olhar para trás, é olhar para frente. Isso é que é preciso. Viver o presente pensando no futuro. Por isso é que eu não gosto de fotografia, porque é coisa do passado. Tá bom, vô. Muito obrigado pelo teu tempo, pelo teu carinho, tá bom? Obrigado. Muito obrigado.